É importante que a gente também entenda um dos principais funcionamentos mentais que nós temos enquanto seres humanos. O que eu quero dizer com isso? É bastante comum para nós estar fazendo uma coisa e estar pensando em outra. Então eu estou aqui, sei lá, lendo um livro, por exemplo. E aí eu estou aqui lendo um livro, e aí eu estou pensando lá na compra que eu tenho que fazer, no que eu tenho que fazer no trabalho segunda-feira, no filho que eu tenho que buscar na escola, que eu tenho que fazer comida, etc. Né? A nossa mente, naturalmente, ela tem essa característica de divagar. E como alguns de vocês já me ouviram falar, existe um estudo feito pela Universidade de Harvard que ilustra bem, né, com dados, o que isso significa. Esse estudo ele diz o seguinte, que aproximadamente 47% do nosso tempo acordado nós estamos com a nossa mente distraída. Isso é quase metade da nossa vida, certo? Por si só, esse é um número que ele de alguma maneira, chama a nossa atenção, né? Por quê? Isso significa o quê? Que nesse período que eu estou distraído, há uma grande chance de que eu não esteja realmente presente no que eu estou fazendo. Portanto, de alguma maneira, eu estou perdendo porções de vida ali, independente do que eu estiver fazendo. Então, essa tendência que a gente tem de estar fazendo uma coisa e pensando em outra, quando nos programas de Mindfulness a gente tem um apelido para isso, que é estar no piloto automático. O que é estar no piloto automático? Piloto automático, acredito que vocês conheçam, mas quem não conhece, basicamente é um recurso que alguns meios de comunicação, não, alguns meios de transporte têm para que você consiga pedir para que esse meio de transporte te leve do ponto A ao ponto B de forma automatizada, ou seja, sem você precisar pilotar, sem você precisar dirigir, sem você precisar fazer uma intervenção ali durante esse trajeto, durante esse percurso, né? Então, basicamente, é como se a própria Uber está testando, né, já está testando um sistema desse atualmente. Seria basicamente o quê? Eu pedi um Uber, o Uber chegar aqui sem motorista, eu entro no carro e ele me leva para onde eu solicitei. Se a gente for trazer isso para a nossa realidade, no nosso dia a dia seria como a gente está fazendo coisas as quais a gente não necessariamente escolheu fazer, né? Nós temos essa característica, essa tendência de realizar algumas coisas no automático. E aqui cabe um parênteses. Isso é necessariamente ruim? Não necessariamente é ruim. Então, eu não estou aqui para condenar o piloto automático. Alguns aspectos do piloto automático eles são importantes e, inclusive, estar no piloto automático nos ajuda a economizar energia, por exemplo, a não ter que ficar aprendendo coisas o tempo todo, as coisas que a gente já sabe. Então, por exemplo, a gente escova os dentes muitas vezes no piloto automático. Não que deveria ser assim, mas a gente faz. A gente toma banho às vezes no piloto automático, come no piloto automático. Enfim, o piloto automático ele tem sua função, né? E isso tem a ver com a nossa capacidade também de prever coisas, de imaginar coisas, de fantasiar coisas. Essa habilidade, né, cognitiva, ela foi uma das responsáveis por ajudar com que a nossa espécie se perpetuasse. Então, um exemplo mais prático. Nossos ancestrais, quando estavam caçando, né, ou andando, eles tinham que saber e tentar prever em quais locais, momentos, ele teria um risco maior de morrer, né, ou que a sua integridade física fosse afetada de alguma maneira. Então, por exemplo, se ele soubesse que em determinado horário ou em determinado local haveriam
um bando de predadores que poderia colocar a vida dele em risco, ele ia evitar naquele local, evitaria ir até aquele local. Então, essa é uma característica importante. Mas talvez você se pergunte, Homer, mas se não é necessariamente ruim, por que você está trazendo esse aspecto aqui para a discussão? Talvez não seja uma discussão, né? Mas para a aula. Eu estou trazendo esse aspecto aqui justamente pelo que eu falei anteriormente. O piloto automático não é necessariamente ruim, mas ele também tem um lado que não tão bom assim, que o grande problema é quando nós não estamos atentos que estamos no piloto automático, melhor dizendo, quando não estamos conscientes de que estamos no piloto automático, isso pode fazer com que a nossa experiência seja impactada de uma forma, a maneira como a gente vê as pessoas seja impactada, a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo, a forma como a gente vê o mundo seja impactada, e nós não necessariamente estamos atentos a esse impacto. E os nossos pensamentos nem sempre são verdades absolutas. Mas, quando a gente não está consciente que a gente está simplesmente mas completamente engajado com esses pensamentos, eles acabam direcionando ou de alguma maneira influenciando a forma como a gente se relaciona com as pessoas, as escolhas que a gente faz, que nesse caso, se a gente está no piloto automático, não sei se dá pra gente chamar de escolha, né? Porque a gente está simplesmente reagindo a um pensamento, a uma emoção, a um estímulo. Então, voltando aqui, eu acho que eu embolei aqui o meio de campo. O piloto automático não é necessariamente um problema. O problema seria não estar consciente de quando estamos no piloto automático. Porque se a gente está no piloto automático, fazendo analogia mais uma vez com o carro, se o carro está andando no piloto automático, eu não estou guiando o carro. E voltando, né, comparando com a nossa vida, nós no piloto automático, nós não estamos exatamente guiando as nossas escolhas, e sim reagindo ou agindo de forma automatizada, agindo por padrões. Qual que é o problema de agir por padrões? Quando a gente age por padrões, sem notar que a gente está agindo por padrões, isso, de forma geral, pode ser desastroso, pode ser não muito útil, pode fazer com que a gente fique preso em ciclos de comportamento, de ações, etc. Então, esse conjunto de fatores acaba nos mostrando que a ideia, na realidade, é que a gente possa estar mais consciente de quando a gente está no piloto automático do que tentar não ficar no piloto automático. Tá? Como eu falei, o piloto automático é importante, ele tem uma função, acontece com todos nós, então a ideia aqui não é condenar esse processo, mas sim colocar luz sobre isso e trazer essa reflexão, né, de que a gente pode estar mais atento para quando esses momentos acontecem e quando a gente percebe que está no piloto automático, a gente tem a oportunidade de sim escolher o que a gente vai fazer, ao invés de simplesmente reagir ao que está acontecendo ali.